Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar várias histórias sobrenaturais que ocorreram no mesmo local durante séculos, durante o passar dos anos, que eu acho que dá em torno de uns 2 séculos, se você for ver do começo até o fim. O vídeo se chama Edifício Joelma, porque na realidade hoje no local está o edifício que teve uma das tragédias mais famosas de São Paulo. Vou começar do início. Dizem que o local onde hoje existe o edifício Joelma era na realidade um pelourinho. Para quem não sabe, Pelourinho também não é somente um bairro famoso na Bahia, um local turístico, lá em Salvador, na Bahia, mas ele era um poste, também conhecido como picota, eu acho. Era um poste construído em praças públicas, em vias públicas, onde criminosos e escravos eram punidos severamente. E com isso alguns chegavam até a falecer pendurados naquele poste, porque eles amarravam, parecia um poste de luz, não era um poste de ferro, de concreto. Aí em cima eles tinham um negócio onde que eles amarravam a mão das pessoas, e ali eles eram chicoteados, torturados, para que qualquer um pudesse ver. Ficava em local público. E diz que no fim do século XIX, durante o século XIX, no terreno que hoje está o edifício Joelma, havia um pelourinho. Passado os anos, em mais ou menos na década de 1930, assim, o terreno foi vendido. Mas já haviam histórias de ver pessoas vagando misteriosamente por aquele terreno. E foi construída uma casa, uma família foi morar lá. Entre as pessoas que residiam estava um professor, acho que de botânica, chamado Paulo. Ele tinha 26 anos e ele morava ali com a mãe e 2 irmãs. E um belo dia ele mandou construir um poço lá na casa, até normal. Acho que antigamente todas as casas tinham um poço, não existia encanamento, água encanada. E ele chegou no dia 4 de novembro de 1948, matou a mãe e as 2 irmãs e jogou o corpo das 3 no poço e lacrou o poço. O desaparecimento das 3 começaram a levantar hipóteses na cabeça das pessoas. A polícia começou a investigar e começaram a suspeitar do Paulo e mandaram escavar todo o terreno da casa do Paulo, inclusive o poço. Nesse momento que a polícia e os bombeiros estão escavando o poço, ele pede para ir ao banheiro. E chegando no banheiro, ele se mata. Ele comete suicídio. Os corpos estavam lá. Curiosamente, o bombeiro que estava resgatando os corpos, ele estava sem proteção, sem luva, não estava com a proteção devida, né? Sem máscara, e acabou morrendo de infecção cadavérica. Pegou alguma bactéria lá e morreu. Já começou a maldição do poço aí, né? A casa, o local, começou a ser mal assombrado, porque as pessoas
que ali passavam começavam a ver coisas, sombras, gritos. E nunca ninguém soube na realidade o porquê que o Paulo matou a mãe e as irmãs. Uma das hipóteses que... tinham duas hipóteses. Uma das hipóteses é que ele gostava de uma menina e estava querendo namorar a menina, e a família toda era contra isso, e ele ficou revoltado e matou a mãe e as irmãs. A outra hipótese é que elas estavam doentes, e o Paulo é uma doença que não tinha cura, um tratamento difícil, e ele sem condições financeiras e sem tempo para cuidar das três, ele resolveu acabar com o sofrimento das três de uma vez. Não, seja lá qual for o motivo, ninguém nunca vai saber. As pessoas não queriam mais saber de comprar o terreno. Eles mudaram, inclusive, o número da rua, porque antigamente não tinha, as casas não tinham nome, era por rua. As casas não, as ruas não tinham nome, era por número, né? Então eles falaram, vamos mudar o número dessa rua para outro, porque aí a gente consegue vender a casa, se livrar do problema. Eu sei que uma companhia, uma construtora comprou o terreno e construiu o edifício Joelma. E ele foi inaugurado no dia 1º de fevereiro. E ele foi inaugurado, eu não lembro a data da inauguração. Eu ia dar para vocês o dia do incêndio como inauguração, mas não. Ele foi inaugurado em 1971, 3 anos antes do acontecido. Era um edifício muito grande, com 25 andares, 10 deles eram garagens. Ele ficava localizado na Avenida 9 de Julho, 225, com outras 2 fachadas para a Praça da Bandeira, na lateral, e para a Rua Santo Antônio, nos fundos. E no dia 1º de fevereiro de 1974, ele ficou conhecido mundialmente por causa do incêndio que vitimou muitas pessoas, do qual 191 morreram e mais de 300 ficaram feridas. O incêndio, o que era uma coisa muito até engraçada, porque a construção lá foi equipada com o que havia mais moderno do sistema anti-incêndio, aqueles sistemas para evitar um incêndio. Só que, ao mesmo tempo, eles estavam... eles tinham carpete, móveis de madeira, cortinas de tecido sintético, tudo o que ajudava a proliferar o incêndio, né? A construção foi utilizada uma estrutura de concreto armado com vedações externas de tijolos ocos, e aí cobriram com reboco, e as janelas eram de vidro plano, telhado de telha com cimento amianto, e a estrutura do telhado era madeira. Então tudo era propício para o incêndio, apesar propício para o incêndio, não, propício para a proliferação do incêndio, apesar do sistema ser moderníssimo. O Banco Crefisul de Investimento alugou uma boa parte do prédio, e no dia 1º de fevereiro de 74, às 8h54 da manhã, era uma sexta-feira, houve um curto-circuito no ar-condicionado no 12º andar, que deu início a um incêndio que rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos.
Então, quem estava do 12º para cima não conseguiu fugir. E as salas eram configuradas por divisórias. Isso também ajudou o incêndio a se proliferar rapidamente. Quem estava abaixo do 12º andar conseguiu escapar. 13 pessoas tentaram fugir pelo elevador. Algumas, a grande maioria, fugiu pela escada central. E essas 13 pessoas que tentaram fugir pelo elevador, elas foram encontradas carbonizadas sem que pudessem ser reconhecidas. E foram enterradas no cemitério São Pedro, ali da Vila Alpina. E gerou uma outra lenda, essas 13 almas, porque quem vai ao cemitério, os vigias do cemitério, as pessoas que estão no cemitério, escutam gritos vindo das tumbas das 13 almas. E eles jogam água em cima das tumbas para refrescar os corpos. E assim eles acalmam e param de gritar. As 13 almas hoje são... Há uma oração para as 13 almas e algumas pessoas acreditam que elas operam milagres se vocês pedem para elas alguma coisa. Das 345 pessoas que morreram não, das 191 pessoas que morreram no incêndio, houve uma que ficou muito conhecida, chamada Volquimar Carvalho dos Santos. Ela tinha 21 anos, ela trabalhava no edifício, o irmão dela também trabalhou lá. E o porquê que ela ficou mais conhecida? A Volquimar, ela psicografou através de Chico Xavier um livro chamado Somos Seis, na realidade, né? Não éramos, somos seis, onde ela conta a história que ela viveu no Joelma. Esse livro virou, inclusive, essa história desse livro virou, inclusive, o filme Joelma, 23º Andar. E a Volquimar, ela mandou cartas através do Chico para a mãe dela. E acalentando a dor da mãe dela, né? Se isso fosse possível. A mãe dela, se eu não me engano, chamava Valquíria Carvalho dos Santos. O irmão dela que trabalhava com ela era Álvaro Avelino. Ele era mais novo que ela, tinha 19 anos, ela tinha 21. Graças a Deus ele saiu bem. A carta dela, que ela mandou para a mãe, se eu não me engano, também está no livro As Cartas de Chico Xavier. Ela é uma das pessoas não, acho que ela é a vítima mais conhecida do Joelma, pelo fato dela ser, como eu posso dizer, iluminada e ter trazido conforto para muitas pessoas através do depoimento dela. A parte mal assombrada da história, além do aparecimento da Volquimar, teve uma coisa muito interessante que é contada no filme. O irmão da Volquimar já sabia que ela tinha falecido e ele ficou rodando com a mãe dele durante um tempo, porque a mãe dele tinha problema de coração e ele não sabia como ele ia dar essa notícia para a mãe dele. Só que no meio do caminho, a Volquimar apareceu para a mãe dela e falou assim: mãe, ele já me achou
E eu desencarnei, tá? Não precisa, mas eu tô bem. Eu vou ficar bem, eu quero que a senhora fique calma, que a senhora fique bem. Então, quando ele foi contar para a mãe dele, ela falou assim: não, eu já vi a Volkmar, ela veio, ela me disse que ela tinha desencarnado. Muito interessante isso. O prédio, o Joelma, acabou sendo reformado, alugado várias salas. Só que as pessoas que trabalham lá, elas veem vultos passando o tempo inteiro pelo prédio. Quando eu fui lá, acho que eu fui no segundo andar, o porteiro falou para mim: olha, sobe pela escada aqui que é mais fácil. Mas quem pega o elevador diz que é uma coisa ruim tá lá, que o lugar é quente, é muito estranho, a sensação é muito estranha. Eu não andei no elevador do Joelma, não, graças a Deus. Gente, eu tenho pavor de elevador, vocês não têm noção. As pessoas ouvem barulho de gente gritando, chorando, vê vultos. No estacionamento é muito comum as pessoas perceberem os faróis do carro piscando, sem ter ninguém no carro. É terrível. A sensação lá... Tem locais no prédio, dizem que a energia negativa, principalmente no subsolo, é muito, muito, muito alta, que dá para você sentir. E as pessoas acham que na realidade o que é amaldiçoado é o local, que mesmo se o Joelma for derrubado e outra coisa for levantada ali no lugar, o local está amaldiçoado justamente por pessoas terem torturado tantas vidas na época dos pelourinhos. Viu o susto que eu levei? Não sei se vocês repararam, o celular do meu filho tocou, eu levei um susto que vocês não têm noção. É por estar tenso. Então, a minha experiência foi de ir fazer uma entrevista. O lugar lá, a energia negativa é muito alta. E hoje eu agradeço por não ter conseguido um emprego, apesar de estar tão animada. Eu fiquei sabendo que o Joelma era o Joelma depois que eu saí. Hoje ele está localizado no Terminal Bandeira, né? Eu saí para atravessar o terminal para pegar o ônibus na Xavier de Toledo. E eu lembro que eu encontrei com uma amiga, ela falou: o que você ia fazer aí? Eu falei assim: eu vou fazer uma entrevista no Joelma. Que Joelma? É o edifício ali. Eu falei: gente, esse é aquele famoso Joelma? Esse é o famoso Joelma. É isso, gente. Eu quero deixar para vocês um beijo enorme. E depois eu quero contar outro caso para vocês. Não é bem sobrenatural, mas eu acho que é uma coisa que eu queria deixar relatada aqui para vocês sobre um acidente de avião. Então, um beijo grande para todos. Até o próximo caso sobrenatural. Tchau!